Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Crypto Pickers. Hoje estamos aqui num clima carnavalesco, né, fazendo desse jeito gravado, porque a gente tentou separar todo o carnaval para a gente adiantar um tema que vocês vão ver, né, mais para frente, que a gente está deixando a Mercúrios Pro em obras, né? Então vocês vão saber ainda mais para frente o que a gente está querendo dizer com isso, mas a gente está pegando todo esse tempo e focando em melhorar sempre ali a nossa assinatura. E hoje, né, a gente gravou aqui, hoje é precisamente sexta-feira aqui, a gente gravou antes do carnaval para poder soltar isso daqui na segunda-feira para vocês, né? Eu tô aqui sempre, né, com o Igor e com o Bills para a gente falar um pouquinho sobre Solana. Por que a gente pegou o tema de Solana, né, nessa vez nesse Crypto Pickers? Solana é um tema muito curioso, porque além de ser uma criptomoeda muito curiosa, assim, no sentido de estruturação e como ela funciona, né, a própria rede, ela é um case em que a gente tinha uma tese antes de um grande evento acontecer, né? A gente tinha uma tese durante um grande evento acontecer e tem uma tese totalmente diferente agora e que pode mudar também mais para frente. Então, o que a gente quer pegar aqui nessa live para vocês? A gente quer falar não só sobre a Solana especificamente, né, da cripto Solana, se ela pode subir em 2023, mas também falar o porquê que a gente deixou de investir e guiar vocês por toda essa tomada de decisão, né, do que a gente teve com Solana, que provavelmente foi um dos ativos que foi mais volátil dentro da nossa concepção, né? Por isso que eu trouxe, né, os dois aqui para a gente falar justamente sobre esse case, né, e como a gente teve toda essa tomada de decisão, né? Então, assim, o Igor, tinha uma época que você começou né, a aparecer aqui e tudo mais. A primeira análise a gente nunca esquece. Né? A primeira análise que você fez aqui na Mercúrios o moleque foi jogado pelo precipício, né? foi exatamente Solana. Então, sempre que você aparecia aqui, você falava sobre Solana e tudo mais e tal. E eu queria saber qual que foi a nossa primeira impressão com Solana, né? Como que ela funciona, né? Se a gente puder dar um passo atrás, até para contextualizar todo mundo, assim, né? Qual que era a nossa visão do que a gente tinha de Solana e qual foi a sua visão, assim, logo que você começou ali a sua carreira de analista, né? Com um case muito simples, né? Conhecimento. Um case muito simples como era a Solana. Cara, naquela época, basicamente, a gente tinha... Obviamente, a gente ia ter uma tese muito forte em relação a Ethereum, né? Só que tinham vários projetos aparecendo no mercado e a gente não via muitas diferenças, tipo, diferencial mesmo, tecnológico, de ecossistema, de produto, nesses outros ecossistemas. E a Solana, de cara, chamou a nossa atenção por alguns motivos. Um deles era que era um ecossistema que estava crescendo muito rápido, tinham nomes muito relevantes, e aí a gente parou para estudar um pouco a tecnologia, né? Para poder ver se tudo aquilo fazia sentido. E conforme a gente ia estudando a tecnologia, a gente ia vendo que, poxa, dado o que tinha no mercado, ela se propunha fazer uma parada diferente, né? Propunha-se, tipo, ser um produto, ser uma blockchain bem diferente das outras. Então, meio que essa combinação de fatores... E quanto mais a gente aprofundava, estudava o projeto, a gente via que aquilo fazia sentido naquele momento, né? Que foi em setembro de 2021, eu acho. Quando a gente pegava todos esses fatores, poxa, produto parece ser interessante, tecnologia parece ser interessante, o ecossistema parece ser interessante, tem muito nome ali importante, a gente começou a dar uma devida atenção e construir uma tese em cima do projeto, né? Então, meio que a historinha lá, tipo, a gente Mercúrios lá em setembro de 2021, em relação a Solana, em poucas linhas foi isso. Sim. Cara, a Solana é um case bem legal porque serviu de um aprendizado muito grande pra gente. A gente investiu, chegamos a ter uma posição boa, chegamos a ganhar bastante dinheiro, acabamos reduzindo a posição, mas perdemos pouco, porque a gente já tinha reduzido bastante a posição. A gente não saiu, vou dizer assim, em relação ao preço de entrada e preço de saída, o preço de saída foi muito menor do que o preço de entrada. Mas em termos de resultado profundo, a gente saiu ainda no verde, a gente não saiu no vermelho, né? Porque quando subiu, a gente tinha uma posição muito maior, o risco foi aumentando, a gente foi diminuindo. Mas ainda assim foi um case de muito aprendizado pra gente. Quando a gente faz o pós-mortem de Solana, que é... Vamos olhar, desde o momento que a gente começou a estudar, o momento que a gente investiu, depois o momento que saiu, a gente aprende muita coisa e hoje, várias vezes, quando a gente vai fazer alguma coisa, alguma ação aqui dentro, vai olhar um ativo, vai tomar alguma decisão, a gente relembra o case de Solana como um case de aprendizado. Que a gente fala, cara, não vamos fazer isso, porque senão a gente vai cometer o mesmo erro que a gente cometeu com Solana na época tal, no evento tal. Então, Solana é um case muito curioso, cara. É um case que a gente acompanhou muito, a gente entende muito, a gente chega nos fóruns de discussão e discute pau a pau com os caras, com o Anatoly, que é o fundador do projeto,
que a gente não investe hoje, que a gente já investiu muito bem e que é um aprendizado gigantesco pra gente como empresa e principalmente como analistas e gestores de cripto. Ficamos até um pouco mais cético, né, depois de Solana. Cara, foi realmente um case que é um sinônimo muito grande do último bull market, entendeu? Tipo, Solana, se eu pudesse falar, cara, me dá um case, traz um case, conta uma historinha que resume o último bull market de cripto, acho que Solana é um case muito bom característico, assim, cara. E eu acho que a gente poderia começar justamente com isso que você falou, né? Cara, o Solana é um case que ele traz muito do que era o bull market, né? Quando a gente viu nessa época, eu lembro muito bem, todo mundo sabe, né? Nossa tese de Ethereum, né? Que é a principal criptomoeda que a gente tem hoje em portfólio, né? E todo mundo sabe, né? O pessoal fala que a gente recebe patrocinado pelo Ethereum para falar disso e tal, não sei o quê. Mas enfim, pra gente, Ethereum é a maior assimetria, né? Preço-valor que a gente vê hoje em dia, né? E nesse exato momento começou a surgir várias narrativas Ethereum killers, né? Então, vários ativos que faziam basicamente a mesma coisa que Ethereum fazia, só que de uma forma, sei lá, um pouquinho mais rápida, um pouquinho diferente, ou pintada de outra cor e tal. E daí começou uma discussão muito grande de como a Solana fazia tudo de uma maneira diferente. Sim. Né? E eu lembro nitidamente da gente tendo Solana como assim, cara. A Ethereum é uma maneira que a gente acredita no futuro, né, caminhando para esse caminho aqui. Mas a Solana faz tudo tão diferente que provavelmente se a Ethereum der errada, vai ter que ir para um caminho assim, entendeu? Perfeito. Porque todas as outras Ethereum Killers, elas são muito parecidas, né? Então se a Ethereum morrer, provavelmente todas as outras vão morrer também. Então, assim, eu queria começar justamente falando dessa dicotomia, assim, de o que exatamente é diferente, né, de Ethereum e por que a Solana foi atrativo pra gente, né, num primeiro momento, assim, por exemplo, porque Solana, em tese, muita gente que tá assistindo pode falar, pô, assim como o Solana era diferente de Ethereum, a Avalanche é diferente de Ethereum, Near é diferente de Ethereum, mas por que especificamente a gente decidiu, né, tomar mais tempo em Solana? Legal. Cara, tem a ver com tecnologia, mas tem também a ver com todo o ecossistema que circundava a Solana na época. O que é tão complexo que eu trouxe até uma apresentaçãozinha aqui para servir de auxílio em relação ao que é a Solana, né? E, cara, a gente tentou chegar numa conclusão, numa definição do que é a Solana, né? E a gente chegou nessa definição de que a Solana ela é uma blockchain monolítica com uma máquina virtual que permite transações em alta performance. Parece extremamente complicado. Vamos por partes. Essa afirmação. Exato, vamos por parte, cara. Primeiro vamos focar no blockchain monolítica e vamos tentar entender como que isso chega em alta performance. Mas basicamente vamos tentar entender que, cara, a Solana é uma blockchain que foca em alta performance e ela faz isso de uma forma que é uma construção monolítica, tá? Essa definição ela é muito boa, tá? E, na minha opinião, ela foi feita por uma das pessoas que mais entendem de Solana que existe no mundo, que é o nosso querido Jairo Igor, que também tem uma afirmação muito boa, que é o Squirtle. Ô, Igor, antes de tudo, explica por que a sua foto de perfil é um Squirtle, mano. Porque, mano, é um Pokémon muito, muito chave, cara. Olha a cara dele, tá de Carecas óculos. no topo, Pô, né? ele é careca, mano, ele é da água, tá ligado? E, pô, mano, ele é estiloso, velho. Cara, E ele é sacana, ele é sacana. literalmente você, mano. E, cara, essa frase é muito boa, né? Porque, assim, basicamente o que a gente sempre busca, né? Em todas as blockchains que a gente sempre via. É uma máquina virtual, né? Ou seja, um local onde você consegue configurar os dApps e tudo mais. A gente vai entrar mais a fundo nisso. Que permite transações em alta performance. Então, tipo assim, isso aqui, na verdade, transações em alta performance, toda blockchain, em todo mundo fica buscando esse, cara, como chegar no Olimpo da alta performance, né? É uma afirmação difícil, mas ao mesmo tempo a mais vaga possível. Exatamente, tipo, beleza. É uma Ethereum mais rápida, né? Uma Ethereum mais eficiente, sei lá. Mas o que chama atenção é justamente esse blockchain monolítica, que é a maneira com que ela faz o que a Ethereum se propõe a fazer ou qualquer outra máquina virtual, né? Porque a gente tinha, por exemplo, o que a gente fazia analogia, né? A gente tem Bitcoin e a gente tem Litecoin, que basicamente reduz o tamanho do bloco, então você fica mais rápido. Né? E a gente tinha Ethereum, vários Litecoins de Ethereum, né, fazendo a mesma coisa ali do que a Ethereum fazia. Só que quando a gente coloca essa frase, né, blockchain monolítica, mostra que a Solana pelo menos tenta ser um pouco mais criativa ao solucionar esse problema, né, de performance. Sim, cara, eu acho que é importante a gente dar um passo atrás e focar no monolítico, né? E é realmente importante a gente tentar entender a diferença do modular versus monolítico, porque resume boa parte do nosso entendimento, da nossa opinião sobre o case hoje, tá? E realmente entender
porque a Solana tentou fazer as coisas, ou tenta ainda, né? Não tá morta. Já eu tá acho. matando a Solana, né? Exato. Cara, eu tava assistindo insights do Carlos sobre Solana, e tudo que ele falou sobre Solana, ele conjugava o verbo no passado, cara. Como Foi se já muito tivesse engraçado, morrido, cara. né? A Solana tentava, a Solana era. Eu falei, caralho. Enfim, é muito importante a gente entender que a Solana ela tenta fazer algo diferente, e a gente entender a diferença de um modular para um monolítico resume boa parte do entendimento sobre o case, entendeu? Então, por isso que antes de entrar na análise, entrar em, cara, o que aconteceu com a Solana, o que a gente pensa do case, tese contra tese, é muito importante a gente fazer aqueles 10 minutos de recapzinho rápido, né? De tentar, pelo menos, diferenciar o que é o tal do modular e o que é o tal do monolítico, né? Que hoje são os dois padrões de se construir blockchains na atualidade. Na verdade, o padrão hoje, para onde o mercado está seguindo, para onde o mercado está caminhando, é o caminho modular, que basicamente é você dividir a blockchain, você dividir o seu sistema operacional em módulos. Né? Então, a blockchain, na verdade, ela é quebrada em várias frações, e cada uma dessas frações ela é responsável por fazer uma coisa dentro daquela blockchain. Entendeu? Quer aprofundar aí? É importante, tipo, ressaltar, assim, que eu lembro isso muito claro em 2021, principalmente do meio de 2021 para o final, que esse era um assunto, vamos dizer assim, de maneira técnica, ele era muito bem discutido, né? Sim. Então, muita gente boa... Eu lembro que, tipo, todos os artigos surgiram nessa época, assim, o que é modular, o que é monolítico. Pouco se discutia sobre isso, e acho que por conta disso, poucas teses foram criadas naquela época em relação a isso. A nossa tese em Solana, ela foi criada porque a gente estava lendo as primeiras pessoas que começaram a discutir sobre essa diferença. Então, no fundo, essa diferença ela parte até um pouco, acho que, do mundo de computação tradicional, né? De que você, cara, tem muitos aspectos de um programa para poder resolver, em vez de, cara, de eu ter uma solução matadora que vai resolver todos esses deveres que uma aplicação deve fazer, eu quebro isso em várias partes. E cada blockchain ou cada aplicação vai ser responsável por resolver um tipo de problema. Sim. E por que as pessoas naquela época criaram essa tese modular? Mas é porque o mercado em 2021 ele já estava se moldando para que as soluções fossem modulares. A Ethereum, desde o seu início, já batia no peito e já falava, cara, a gente vai montar um modelo modular. A Polkadot já era modular, a Cosmos já era modular. Então, tinham vários projetos bons que já eram modulares e outros projetos crescendo que já falaram, cara, vamos ser modular. A própria Avalanche já deixava claro isso. Então, ninguém naquela época virava e falava, cara, quero ser uma solução monolítica completamente e vou continuar sendo monolítica, se não a Solana. Então, foi mais ou menos isso. E a gente foi entendendo quais eram as vantagens do modular versus o monolítico. Eu lembro que no final de 2021, a gente fez um estudo contra Ethereum. A gente fez uma contra-tese da Ethereum. Por que não investir em Ethereum? Por que não investir em Ethereum? Porque o modelo modular da Ethereum até então, naquele momento, tinham falhas muito claras, assim, que a gente tinha identificado. E a Solana, ela não teria esse problema. Então a gente até brinca, né? Naquela época, ter Solana no portfólio era quase como uma proteção mesmo, né? Um hedge para um projeto muito grande, que era o projeto modular da Ethereum. E é importante mencionar também que a narrativa do mercado ela foi mudando ao longo do tempo, tá? A gente tem que lembrar que a gente está no mercado de tecnologia, né? O mercado de cripto, as narrativas mudam muito rápido. A forma como os usuários, a forma como os desenvolvedores enxergam o mercado, isso muda muito rápido. Por isso que é importante você sempre estar estudando, você sempre estar acompanhando o que as boas pessoas do mercado falam, você sempre está lendo papers, entendendo o que os próprios projetos pensam. Porque qual é o risco de um projeto ele ficar realmente fadado ao fracasso, ele ficar engessado ali, porque ele não está evoluindo, ele não está inovando junto com o mercado e ele não está se adaptando para onde o mercado caminhou. Quem puxou essa narrativa de blockchains modulares não foi a Ethereum. Na verdade, a gente tem blockchains modulares há muito tempo. A gente tem... Cara, vou dizer assim que o berço da modularidade dentro de blockchains veio da Polkadot. Porque a Polkadot, basicamente, o Gavin Wood, ele teve essa concepção, ele queria partir para esse modelo dentro da Ethereum. Já no início via que a Ethereum demoraria muito para lançar nesse modelo, né? Exato. Então, tipo assim, o que a Ethereum está caminhando para ser hoje é o que o Gavin Wood idealizou na Ethereum lá em 2015, 2016 e saiu para aplicar na Polkadot. Entendeu? Então, realmente, a gente teve esse caminho seguido pela Polkadot, depois pela Cosmos, e aí agora a Ethereum está caminhando para esse modelo, e o mercado como um todo enxergou, cara, parece que a forma modularizar uma blockchain, quebrar uma blockchain em várias, e cada uma dessas partes ser específica para alguma coisa, é a melhor forma de produzir uma blockchain. Enquanto essa narrativa foi tomando, todo mundo também, que é muito bom no mercado, obviamente com um viés um pouquinho enviesado por estar mais relacionado a esses ecossistemas que eu falei, Cosmos, Polkadot e Ethereum, foi falando, cara, blockchains monolíticas morreram, não funciona, não dá para fazer.
Entendeu? Então, hoje, a Solana e a forma como ela planeja seguir no mercado é meio ovelha negra, entendeu? É meio... Então, o caminho contrário que ninguém está seguindo. Está tentando reinventar a roda. eu acho que pra gente explicar um pouquinho desse modular versus monolítico, a gente pode usar exatamente a Ethereum, que fez essa transição, né? Antes ela era um modelo monolítico, né? Um monolito, então, tipo assim, tudo acontecia em uma camada base e é isso. E a gente está migrando para um modelo em que existe essa modularização. Então, vamos pegar esse exemplo e explicar tipo, o que exatamente significa ser modular. Entendeu? Cara, perfeito. Foi exatamente o que você falou. É muito importante focar no está migrando. A Ethereum hoje ela ainda é um monolito. Se a gente pensar na infraestrutura da Ethereum hoje. Ela tá beirando o modular ali com algumas soluções. Né? Exato. Está começando a migrar para o modelo modular. Então, o que seria esse modelo modular? Tá? Que é exatamente o que a Ethereum está migrando hoje. A gente tem a segunda camada, que são os rollups, que o foco dessas segundas camadas vai ser executar as transações. Tá? Então, realmente, eficiência, execução rápida e execução barata das transações. A Ethereum, a camada base da Ethereum, ela vai servir basicamente como uma camada de confiança e consenso. Um set de validadores bem grande, com muito capital em staking, chegando num consenso de que todas as transações que estão acontecendo na segunda camada é verdadeira. E aí também está sendo criada uma outra camada, que é a camada de armazenamento de dados, né? Que basicamente eu tenho um histórico gigantesco de 1 trilhão de transações que aconteceram na história da Ethereum, onde isso vai ficar guardado. Então você quebra a blockchain em mais uma parte, que é uma parte especializada em armazenar todos esses dados, porque a própria Ethereum falou, ó, no futuro eu não vou armazenar todos os dados, as transações não vão ficar sendo perpétuas aqui na rede. Quer armazenar, armazena em outro lugar, entendeu? Então, basicamente, hoje é esse caminho que a Ethereum tá chegando, né? Quebrando cada vez mais o ecossistema blockchain dela. Eu fico empolgado com esse assunto, porque é um assunto favorito. Moleque, eu passo todos os dias da vida dele há 3 anos tudo isso. Cara, eu fico muito empolgado com esse assunto mesmo, porque, tipo, é um tipo de coisa que quando você estuda, você consegue, tipo... analisar uma narrativa tecnológica e ver o que pode se converter em investimento. É uma das poucas coisas em cripto que eu acho que ninguém olha assim, e você pode ver, cara, oportunidade de projetos muito boas, mas também entender para que os projetos vão servir no futuro. Então a gente viu isso muito com os rollups, principalmente, né, com as segundas camadas. Mas no fundo, a Ethereum é um bom exemplo, porque ela é um exemplo que ela está em migração, como o Bills falou, né? E hoje ela lida com tudo isso, mas a gente tem os rollups que eles podem fazer execução. Em tese, toda blockchain ela tem que realizar 4 funções, né? Que é executar, garantir o consenso, que no fundo é garantir que as transações elas estão organizadas, elas fazem sentido. A confiança, que é o que a gente chama de Sermon, né? Que é tipo provar ali que o estado da rede ali faz sentido. E a questão do armazenamento das informações. Hoje a Ethereum está caminhando para um modelo, base assim, que ela vai fazer pelo menos bem 2 desses caras. Né? Que é o consenso e a prova. No futuro, outros projetos vão poder vir para armazenar os históricos e os rollups eles vão ser responsáveis por as segundas camadas. Mas por que é importante? Por que isso é importante? Porque, como eu disse, você consegue visualizar muito bem qual que é o roadmap, planejamento de um ativo, né? E se aquilo faz sentido para a narrativa do mercado, entendeu? E quais são os ativos que não estão indo naquela narrativa, como, por exemplo, a própria Solana. E se eles vão seguir nessa narrativa contrária a esse padrão do mercado, como que eles vão resolver problemas que as pessoas que estão desenvolvendo dentro dessa narrativa estão imaginando? Então é por isso, cara, do ponto de vista técnico, eu acho o assunto mais interessante, assim, em cripto, para a gente entender para onde a infraestrutura está indo. E no esquema que vocês fizeram, né, de separar ali em módulos e o monolito, né, das funções e tal, vocês colocaram ali, né, Optimism, Arbitrum, Polygon como uma camada especializada em execução. Né? A Ethereum, né, em sua camada base sendo confiança e o consenso. E daí embaixo, se não me engano, ali é a Polygon Avail, o que é? A Polygon Avail. A Celestia também. A Polygon Avail ali como armazenamento de histórico. Então, basicamente, você tem vários setores, né, de uma blockchain que são especializados em coisas diferentes. Né? E daí a gente vê tipo, tudo isso sendo jogado, né, de uma maneira única para um monolito, que seria a Solana. Cara, perfeito. Inclusive, esses são os ecossistemas modulares que a gente comentou, né? Ethereum, Polkadot e Cosmos. E é exatamente isso que você falou, né? No monolito, a gente tem uma rocha única ali em que tudo é jogado para dentro dessa rocha, né? E eu acredito que isso tenha vantagens e desvantagens de serem feitos dessa forma. Eu queria primeiro puxar, assim, por que a Solana acha que esse é um jeito melhor? Por que ela parece estar indo assim, não sei se estou maluco, mas
Cara, parece que ela tá indo em contramão de tudo que todo mundo tá fazendo, né? É isso mesmo. A Polkadot tá fazendo de um jeito, né? Já começou desse jeito, né? A Ethereum, obviamente, que é para onde todo mundo tá olhando, está migrando, né? E sempre teve no seu, me parece, né? Sempre teve nos seus planos, né? Migrar para um ecossistema mais modular. Daí a gente tem Cosmos fazendo isso e tal. E até pela ótica de cripto, né? De descentralização, parece fazer mais sentido. A Solana ela faz tudo isso num monolito para ser do contra, para ter um diferencial, ou realmente existem vantagens de ser um monolito? Cara, existem algumas vantagens, né? Quer falar aí? Deixa eu só dar aquela bisoiada, né, nos assuntos, mas falando de maneira geral. O time da Solana, eles basicamente têm uma visão que uma maneira muito inteligente de você criar sistemas escaláveis, rápidos e baratos é você utilizar da infraestrutura de computação que a gente criou ao longo do tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, por cripto ter, obviamente, isso é importante, o viés da descentralização e segurança, uma maneira que você tem que garantir que isso aconteça é garantir que hoje qualquer máquina possa fazer parte de uma blockchain, possa ser um validador. A Solana ela já pensa diferente, ela fala assim, cara, eu entendo essa visão, mas, poxa, a gente tem computadores de alta performance que podem lidar com toda essa dificuldade técnica. Por que a gente não usa esses caras? E como eles vão evoluindo ao longo do tempo, a gente vai conseguir escalar a rede conforme a tecnologia avança. Por que eu falei isso? Porque isso é a premissa do porquê o modelo monolito faz sentido na cabeça da Solana. Basicamente, eles conseguem se apoiar em máquinas muito eficientes. Apoiando em máquinas muito eficientes, muito robustas, eles conseguem fazer um monolito que basicamente processa todas as informações. E esse processamento de basicamente todas as funções, eles têm algumas vantagens claras. Como, por exemplo, a questão que a gente batia muito em 2021, acho que, nossa principal palavra que a gente falava em relação ao Solana, de composabilidade. Que é, cara, você garantir que tudo naquele ecossistema consiga se comunicar de uma maneira quase que instantânea. Tentar dar um exemplo com base no que a gente explicou. Se você tem modularização, você tem vários blocos, né? E esses blocos eles têm que se comunicar entre si. Cara, de cara a gente pode pensar, pô, isso deve gerar demora, né? Isso deve gerar algum problema de comunicação. Porque são protocolos diferentes, são, mecanismos diferentes tendo que se comunicar. Se eu tenho tudo com um único mecanismo se comunicando, eu garanto que, tudo seja feito não só da maneira mais rápida, mas com menos fricção possível. Eu garanto que, por exemplo, todas as aplicações da rede, elas vão se comunicar sem você precisar esperar nada. E quando eu digo esperar nada, é que se você não vai precisar, por exemplo, que a sua, transação que está na Arbitrum, você tem que passar ela para o ecossistema da Ethereum, para depois passar para o ecossistema da Optimus. Isso para o usuário não é tão bom. Que você corre vários, ao meu entendimento, você corre vários riscos dessas pontes, de você passar de um ecossistema para o outro. Na Ethereum especificamente não, mas se a gente estivesse interagindo com outros ecossistemas, aí sim. Você não corre risco, mas de alguma forma você adiciona algum tipo de latência dentro da rede. Entendi. Vamos pensar o Além de seguinte. custo, né? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho um problema aqui, que eu tenho um computador em que ele não consegue rodar 2 vídeos ao mesmo tempo. Tá? Então, o meu computador, eu coloco um vídeo no YouTube e eu coloco um outro vídeo numa outra aba no YouTube, ele para de rodar. Beleza? Quero resolver esse problema. O que eu faço? O modelo que a Ethereum resolveu seguir foi o seguinte: coloca outro computador do lado, com o mesmo processador que esse, e roda um vídeo aqui, um outro vídeo aqui. Tá? Então, basicamente, esse computador ele não ficou mais eficiente. Eu tenho outro computador aqui. E se eu quiser rodar um terceiro vídeo? Coloco um outro computador aqui. Entendeu? Só que o problema agora é que eu estou fazendo 3 coisas diferentes de 3 computadores. E se eu quiser fazer o que eu estou fazendo aqui nesse computador? Cara, eu vou ter que arrumar um jeito de mandar o que está aqui para esse computador. Os dois vão ter que se comunicar de alguma forma. Isso aqui. Esse é o problema do modelo da Ethereum hoje. Se você tá fazendo alguma transação, tá fazendo alguma atividade na Polygon, e você quer fazer essa mesma atividade, ou fazer outra atividade na Arbitrum, com o token que você tem na Polygon, você precisa primeiro se comunicar e depois enviar os recursos de uma para outra. Isso adiciona uma latência no sentido que é um processo a mais. Lógico. Você não tá dentro de um ecossistema fechado. O que a Solana resolveu fazer? Coloca 3 computadores? Não. Troca o processador desse PC. Deixa um processador foderástico nesse daqui, ele roda quantos vídeos forem precisos dentro desse PC, e na hora que eu quiser fazer alguma coisa, quiser pegar uma informação de um vídeo e mandar pro outro, eu faço na hora. Tá, beleza. Cara, eu adorei esse exemplo aí, né, analogia dos computadores. Cara, fica muito claro, assim, né, do que a gente tá falando, né? Beleza, modularização, você coloca, tipo, vários computadores, um do lado do outro, e vocês têm, né, todas as blockchains em separado, sendo especializadas em cada tipo de coisa. Perfeito. Beleza, você vai estar com vários vídeos, mas você pode ter um especializado em vídeo, o outro especializado num Excel, né, o outro especializado em, sei lá, qualquer outra coisa que você
queira fazer ali no computador, sem julgamentos nenhum, né? Mas assim, pô, quando você fala, cara, vamos mudar então o processador, né, o que a Solana escolhe, né? Vamos mudar e deixar esse processador o mais foda possível. Mas por que eu não deixo, tipo, esse computador o mais foda possível e ponho vários deles mais fodas possíveis, entendeu? Esse seria o estado da arte, né? Então, porque... Cara, em algum momento pode chegar nisso. Tipo assim, já tá rolando algumas discussões, eu não acho que vale a gente entrar nesse mérito muito aprofundado, mas já tá rolando algumas discussões e alguns desenvolvedores indo para esse caminho para modularizar a Solana, tá? Para realmente você ter segundas camadas ali dentro da Solana e você conseguir quebrar a rede da Solana em outras, você utilizar a tecnologia que a gente chama de máquina virtual, que fornece basicamente as bases para o processamento dentro da blockchain da Solana hoje, você criar outras camadas que estão paralelas à Solana e que se comunicam entre si. Já está rolando essa discussão, mas ainda é algo muito prematuro e, novamente, a Solana... ela não resolveu o problema ainda de criar o processador foderástico. Como eu falei, o que ela resolveu fazer? Porra, ela resolveu falar, fica em um computador só, eu não preciso colocar outros conectados, mas eu vou fazer o processador mais foderástico de todos, que funciona e que vai resolver mais transações do que se eu colocar 10 computadores paralelos um ao outro. Ela tá estressando isso ainda. Entendi. Exato. E realmente, a Solana, mesmo você quebrando, modularizando uma blockchain e tendo um computador específico para execução, ainda assim, a Solana... fazendo tudo em um só, em tese, ela consegue ser mais eficiente do que esse cara sozinho executando. Por quê? Porque o processador dela, realmente, ele foi desenhado para ser o mais foderástico possível. Entendeu? Ficou claro? Tem outras dificuldades no que você falou, tá, Danilo? Pensa assim, é uma blockchain muito rápida, que você quer fazer várias coisas rápidas se comunicarem. Então, tipo... naturalmente, é diferente. As coisas vão ficar desordenadas. Elas né? podem ficar desordenadas. Então, tipo assim, se eu tivesse que resumir, cara, de uma maneira muito simples, por que não é fácil modularizar a Solana? É isso. É algo muito rápido, que a gente tá aprendendo como que a gente deixa rápido, mas estável, e agora a gente, pô, vai querer colocar uma outra coisa muito rápida, que nem tá estável para se comunicar. Então, do ponto de vista técnico também é complicado para os desenvolvedores. Tá, beleza. Eu entendo por que ela é atrativa, né? Porque parece que ela tem um approach diferente de como lidar com os problemas complexos que a gente ainda vive, né, no ecossistema de cripto. Dito tudo isso, por que caiu tanto? E por que, assim, quando a gente fala de Solana, tipo assim, cara... por que vocês ainda estão falando de Solana, oh meu Deus, e todo mundo tem esse ódio mortal por Solana, e a gente deve estar sendo xingado aqui simplesmente porque o título do vídeo é Solana, e as pessoas não entendem o viés educativo que a gente traz aqui. Mas vamos lá. Cara, por que esse ódio tão grande se é uma ideia, assim, válida, né, pelo menos? No mínimo, ela é uma ideia válida. Cara, vamos lá. Como tá mostrando na tela aí, a Solana ela bateu, no novembro do ano passado, $250, hoje ela tá na casa dos $20. Então, realmente, a gente teve uma desvalorização de 92%. Coisas aconteceram aí, né? Exato, coisas aconteceram. E aqui eu queria contar uma historinha, tá? E ao mesmo tempo que eu conto essa historinha, eu queria também mostrar o que a gente pensava nesse momento, né? Como que a gente acompanhou tudo isso. Porque a gente pegou essa historinha desde o começo, né? Esse início da análise que a gente tava falando do Igor é antes desse pico aí? Cara, a gente pegou, na verdade, essa foi a queda. A gente tem que lembrar que a Solana teve um pico antes e a gente conseguiu pegar o começo do pico. Então, boa parte da valorização a gente pegou. Se a gente pegar o preço de entrada nosso em Solana, é o mesmo preço de agora, acredita? $20. Caralho. É o mesmo preço que tá agora. Só que bateu $200 e depois voltou para $20. Só que quando a gente entrou, a gente foi aumentando muito a posição até subir, e aí depois foi diminuindo muito até cair, entendeu? Então, até sair do case que a gente saiu depois da FTX. Mas vamos pra historinha, vamos tentar contextualizar as coisas, tá? A ascensão à queda da Solana, igual foi o Império Romano aqui. Na verdade, eu queria falar sobre o Império Esparta, cara. Eu acho que uma boa comparação aqui da Solana com o Império Esparta. Exato, porque é cheio de se achar, mas se fudeu no final. Brincando, achei que ele ia falar algo legal. Todo respeito aos Espartas. Um abraço cara. A todos os espartanos aí. Exato. Cara, basicamente a historinha, ela começou no Alt Ethereum Summer, ela passou por principalmente uma narrativa muito forte dentro do case de Ethereum Killers, dentro de Solana. Aí ela começou a mostrar esses problemas de infraestrutura, teve a quebra da FTX e chegou onde a gente está hoje, tá? Foi basicamente esse o resumo da ascensão à queda. Como eu falei, a gente começou a olhar o case de Solana lá em julho de 21, tá? Se eu não me engano, a gente investiu... setembro, se eu não me engano. Eu acho que foi setembro, porque eu comecei a análise 1 de setembro, eu acho que foi, finalzinho ou no começo da análise, a gente já, começou a montar uma alocação. Começou a montar uma posição,
A gente montou uma posição bem tímida e aí foi aumentando. Foi estudando e aí A gente foi aumentando ao longo desse tempo aqui, né? Ao longo dessa subida, a gente bateu os $258 em novembro, que eu tinha falado. Foi uma alta de mais de 1000% em coisa de 4, 5 meses, né? Foi meio bizarro. E ela foi direcionada pela história do Outlier 1 Summer, né? Que é a história dos espartanos aí. Basicamente, a gente tinha um grupo foderástico ali do mercado. A narrativa do mercado, pra quem tava em cripto nesse momento, lembra muito bem, né? Todo mundo só se falava disso. Era a era das plataformas de contrato inteligente. A Ethereum vai morrer, né? A Ethereum vai morrer. Basicamente, a gente teve o DeFi Summer em 2020, e o DeFi Summer ele escancarou o problema de escalabilidade, escancarou que a Ethereum é muito ruim. Realmente a Ethereum como plataforma de contrato inteligente, ela é muito ruim. Ela é cara, tem uma latência muito grande, cara, demora muito para você conseguir validar uma transação, ela não é eficiente como uma plataforma de contrato inteligente, tá? Isso foi escancarado em 2020. E aí em 2020, vários desenvolvedores e principalmente investidores falaram, ok, vou resolver o problema da Ethereum, vou criar uma nova plataforma de contrato inteligente, vou criar um concorrente. E ao longo de 2021, isso foi em 2020, ao longo de 2021 esses caras foram aparecendo e ganhando corpo e recebendo investimento. Tá? Tem que lembrar também que em 2021 a gente estava no auge do bull market, né? Novembro, que foi quando a Solana bateu $258, foi o all-time high do Bitcoin também. Então a gente tinha toneladas e toneladas de dinheiro no mercado e todo esse dinheiro estava falando, vamos investir na nova Ethereum, vamos investir em quem vai desbancar a Ethereum. E os caras que lideraram essa corrida foi principalmente a Solana, mas a gente teve Avalanche, a gente teve Phantom, a gente teve todos esses Ethereum Killers que tinham essa narrativa, né? Vou resolver o problema da Solana, da Ethereum de alguma forma. E, cara, a Solana especificamente, ela teve investimento muito forte de VCs, né, de Venture Capital. Ela foi um ativo que começou muito bem financiado, tá? E aqui eu destaquei 3 caras, que é a Jump Crypto, FTX e Alameda. Alameda e FTX, basicamente os mesmos players, né? Os famosos, né? Tinha esse meme, né, de que a Solana era a blockchain da FTX. E realmente era, cara. A nível de investimento, eles eram tem um termo em inglês que é backed by, né? Tão suportados pela FTX e pela Alameda, que os dois eles se comunicavam muito. Tudo dentro da Solana tinha o dedo da FTX e da Alameda. Tinha o dinheiro dos dois, entendeu? Fazendo uma analogia, sei lá, é como se, beleza, a Solana ela surgiu sozinha, né? Sei lá, Mercúrios começou aqui, aí a gente andou os primeiros meses, daí do nada vem o Itaú e põe, tipo, milhões e milhões de dólares, assim, na Mercúrios, e a gente segue, tipo, a vida inteira com essa injeção de capital do Itaú, não por só exemplo. isso, a gente começa a crescer pra cacete por causa dessa injeção de capital. Porque o Itaú não só coloca dinheiro, mas ele também, tipo, traz os clientes, também traz alunos. Tem a marca Itaú. Exato. Todo projeto que a gente quer montar, ou que quer ser construído debaixo do nosso guarda-chuva, o Itaú vai e bota dinheiro também, entendeu? Isso aqui. Então, tipo assim, ele não só alimentou, tipo, não foi um financiamento de... Toma aqui o dinheiro, sou um investidor anjo para esse negócio acontecer. Eu sou investidor anjo e também sou eu fomento todo o ecossistema de clientes que você vai ter. Eu lembro muito bem nessa época que a Solana tem uma característica que ela fazia muito hackathon, né? Que são aqueles eventos de programação. E os juízes do hackathon era basicamente o corpo da Alameda, da FTX. Então eles participavam muito disso. Eles entravam em projeto pequeno, eram conselheiros de alguns projetos, cara, montavam os hackathons e julgavam os projetos que deveriam ganhar. Os caras basicamente... E o Sen, na época, né, elogiava a Solana constantemente. Sen da FTX, exatamente. E é o que a gente fala. É o que a gente fala, né? Ele é um arrombado, mas assim, em 2021, ele era um mundo deus, achava, né? era um gênio, entendeu? E, cara, isso foi realmente uma parada que foi um erro na nossa análise. Foi uma parada. Mas foi um... Não um erro, assim. Colocou muito ruído na nossa análise, porque... A gente ficava com aquela pulga na orelha. Cara, a Solana ela tá recebendo um inflow, uma entrada de capital muito grande. Não só pela FTX e pelo SBF, né? Mas realmente por ter tanto VC, ter tanto player olhando pra Solana e investindo na Solana. Foi algo que inconscientemente chamou a nossa atenção pro case. A gente sempre teve um pouco dessa cabeça de tentar entender aonde o mercado está investindo, que pode dar indício de onde estão as melhores teses. E a gente... Uma coisa que chamou a atenção nossa em Solana foi isso, principalmente, né? Só que o problema, como você mesmo apontou, foi que não foi só dinheiro. Criou uma relação de dependência. Sim. Criou uma relação que um dependia do outro, era uma parada meio simbiótica ali. E, cara, a Solana... Esse gráfico ele é bem legal, tá? Ele mostra o quanto... Aqui são todas as plataformas de contrato inteligente, né? Todas as blockchains públicas que a Missary chamou. E o quanto da quantidade total de tokens delas, elas destinaram para os investidores.
tá? Para os VCs que botaram grana ali dentro. E a gente vê que a Solana, e a fatia para investidor, é a fatiazinha vermelha, né? Tá. A gente vê que a Solana ela foi uma das que mais destinou tokens para os investidores. Então, basicamente, todos esses caras... Investidores não se lê, assim, pessoas que compraram não- token Solana, né? não, são É, VCs. né? São os VCs. É a FTX, é a Alameda. Então isso criou tanto uma relação de dependência quanto uma relação destrutiva. Porque basicamente a FTX e a Alameda e esses VCs que se provaram players horrorosos dentro do mercado eram donos de metade do market cap da Solana. Aham. Tava tudo na mão desses caras. E até hoje se mantém, né? Em várias das empresas. Porque outras empresas, vamos botar assim, né? Não que exista, mas os VCs bons, Aham. os VCs que não estão com a imagem suja, eles ainda têm uma parcela muito grande de Solana. Tem um indicador que eu gosto muito de acompanhar, que é a quantidade de VCs que está fazendo staking de Solana. Isso é público, é fácil ver. Aham. E os maiores stakers, né, que pegaram aquele token Sol que eles receberam no passado e colocaram em staking, cara, ASICS, Jump Crypto Aham. e outros venture capitals, cara, que continuam sendo grandes holders do protocolo. Então, como eu destaquei, isso daqui criou tanto uma relação de dependência quanto uma relação destrutiva, né? Aham. Esses caras, eles eram muito donos da Solana, eles podiam prejudicar a Solana de uma forma muito forte. E eu destaco a relevância disso nesse gráfico que mostra, cara, a Solana ela fez um round de VC de 314 milhões de dólares. Só para colocar e no total ela levantou 376. Só para colocar em perspectiva, o maior round de VC da história de cripto foi um round da Polygon de 420 milhões. Aham. Então ele entra dentro de um dos maiores rounds de VCs. E quem liderou esse round foi a Alameda. Sim. Quem liderou no sentido quem foi o maior investidor dentro desse round. Aham. Então esse cara realmente ele levantou muito dinheiro com esses VCs e criou essa dependência. O que causou um problema muito grande pra gente, que foram os números inflados, tá? Esse gráfico ele está mostrando o ecossistema da Solana e todas as aplicações, tudo que tem dentro do ecossistema da Solana e quem são os VCs que investem nessas aplicações. Aham. Então dá pra ver que a gente tem Esses são basicamente os produtos que são desenvolvidos dentro da. Como a gente tem Ethereum, daí a gente tem uma Uniswap ali Exato. dentro, então você está mostrando, tipo assim, as aplicações dentro desse ecossistema da Solana. Exato. E dá pra ver que todos eles têm um VC por trás. Eles têm uma empresa ali financiando esse cara por trás, tá? Aham. E aqui é onde mora o maior aprendizado, tá? Aqui eu acho que representa boa parte dos males que a gente tem em cripto hoje e que realmente levam os investidores a perder dinheiro. Cara, esse crescimento ele não foi orgânico, tá? Ele não foi natural. Esses caras eles botavam muito dinheiro nesses projetos Aham. e era um ciclo que o projeto pegava o dinheiro do VC, virava pro mercado, virava para os usuários e falava, olha, usem o meu produto, tá? Façam um trade aqui. Sempre que você fizer um trade, eu te dou $1. Tá. Só que a Solana, você consegue fazer muitos trades muito barato. Então, o pessoal ia lá, fazia 1 milhão de trades e pegava Então, $1 milhão de dólares. Você não tá fazendo trade porque lá é melhor, você tá fazendo trade porque lá Porque te dá você consegue dinheiro ganhar dinheiro. e é isso. Você meio que prostitui os seus próprios números pra dar uma inflada em tudo que tá acontecendo e poder vender, né, mais caro. Dá uma falsa impressão que você é grande e que o seu produto é bom. Aham. E Basicamente nesse isso. meio Quando tempo... você fala, só rapidinho, Igor, quando você fala que o ecossistema é crescendo, pujante e tal, quando você fala, cara, Solana nesse momento estava crescendo, os ativos lá dentro estavam crescendo, o que vocês estão olhando de crescimento? Vocês estão olhando, cara, é crescimento efetivo do preço do token ou é atividade lá dentro, tipo, número de clientes, o que vocês estão falando? Cara, a Solana ou todas as aplicações ali dentro estavam crescendo, sendo fomentados ali por essa dupla dinâmica aí, Alameda e FTX. Então, o que é esse crescimento que vocês estão falando? Cara, Cara, a legal. métrica mais crua possível que a gente sempre olha é a métrica de TVL, né, que é o tanto de capital travado. Não é uma métrica tão boa assim, e o case da Solana deixa isso muito claro, porque é um dos números mais fáceis de ser inflados. Inclusive, uma técnica que se usava muito era um capital ir de um protocolo para outro protocolo e ele era duplicado na contabilidade do ecossistema, né? Mas além disso, cara, número de carteiras ativas, número de usuários ativos. No caso da Solana, ela já tinha transações bem altas, mas a gente acompanhava para ver, por exemplo, o volume em algumas DEX específicas, que eram os projetos maiores. A gente começou naquela época a acompanhar a atividade de NFT e ver quanto que movimentava de NFT, ver quantos usuários eram meio que usuários frequentes da rede, né? Então, usuário que tem recorrência ali na rede. E, cara, todos esses valores eles estavam tipo, apontando de maneira positiva. Então, quando você olhava eles individuais, eles talvez não queriam dizer nada. Mas quando você olhava a soma deles, eles pareciam fazer
sentido. Sim, e cara, os números eles eram muito, muito, muito inflados, no sentido que a gente sempre abria e tentava ver exatamente de onde estava vindo a atividade, né? A gente falava, cara, vamos ver exatamente os protocolos que estão se despontando e como que está sendo a atividade aí dentro. E ok, não tinha um cara lá que dominava 99%, tinha atividades vindo de diversos caras diferentes, mas foi como eu falei, todos eles tinham uma injeção de capital por trás muito grande. Então, eram números muito difíceis de se lerem, de entender o motivo pelo qual a Solana estava crescendo, entendeu? É aquela ideia do falso Product Market Fit, né? O Product Market Fit é você ter um produto que o mercado gosta e usa o seu produto. A gente ficava na dúvida, a gente ficava nesse limbo de realmente tem Product Market Fit, o mercado realmente gosta ou é aquela prostituição que você tá falando, né? Tá se prostituindo pelos números. Um caso muito emblemático que aconteceu acho que 2 ou 3 meses antes da queda da FTX foi o caso lá da Saber, né? A Saber Protocol, que chegou a ser o maior protocolo em TVL da Solana. E ele relatava que ele tinha acho que 40 desenvolvedores, 30 desenvolvedores, e no final do dia era só um cara. Ele só criava conta diferente no GitHub e submetia por conta diferente para mostrar que o protocolo tinha vários desenvolvedores. Stepping, cara. Stepping é um bom exemplo também. Aquele joguinho do tênis era na Solana, né? Exato. E basicamente, por que as pessoas usavam Stepping? Porque elas ganhavam dinheiro quanto mais elas andavam. Então... e tem um outro ponto também que é meio complicado, assim. Depois que a gente aprendeu o caso de Solana, a gente ficou bem chato para Ethereum, mas por sorte é mais fácil fazer no Ethereum. Tudo, na real. Que, cara, verificar informação era muito difícil. Então, a gente chama, né, as ferramentas da Solana não eram tão boas quanto a Ethereum. Então, tipo, não daria pra gente rastrear esse capital e ver de onde ele estava saindo como a gente faz hoje. Quando a gente começou a olhar Lido, por exemplo, cara, eu fiquei alguns dias no Etherscan tentando descobrir quem era dono de cada carteira, entendeu? Na Solana, cara, a gente não tinha isso. Eu não sabia quem era dono sei lá, quem era o maior detentor de um certo projeto. Não era tão simples de achar. Isso é complicado, porque a gente vai depender de outras fontes externas. E todas as fontes externas indicavam que a leitura de todo o mercado, que era uma leitura enviesada por conta da FTX da Alameda. Sim. Cara, 2 exemplos bem legais que estão bombando agora, que podem mostrar um pouquinho disso, Arbitrum e Optimism. Cara, as duas estão explodindo em termos de atividade. Todas tiveram um crescimento muito grande nos últimos meses. Porém, as duas estão nessa fase de airdrop, né? A Arbitrum ainda não teve o airdrop, ela tem as quests lá dela, que basicamente cara, movimente a minha rede, use todos os meus aplicativos, talvez você ganhe um airdrop, entendeu? A Optimism é a mesma coisa. Inclusive, ela parou as quests dela um tempo atrás, porque ela teve um novo airdrop agora, e ela teve uma queda de mais 60% de uma semana para outra, em termos de atividade. Então, realmente, você olhar o número cru e falar, olha, esse cara tá explodindo, esse cara é bom, vou comprar. É uma análise que engana muito o investidor. Você tem que tomar muito cuidado quando você faz isso para cripto. Tem que sempre tentar entender o real motivo pelo número. O que tem lá atrás? Um assinante veio me questionar sobre NEAR Protocol. Ele falou, cara, vocês sempre falam que a tecnologia da NEAR é muito boa, mas que a rede não tem muita usabilidade ainda, não tem muitos usuários. E olha, eles cresceram aqui mais de 400% em atividade, em número de transações. Então, vocês estão deixando passar, vocês estão fazendo análise errada e tudo mais. Eu falei, cara, não sabia que tinha subido 400% em atividade. Vou investigar. Quando eu fui investigar, 90% da atividade dentro da NEAR estava vindo de um joguinho que era extremamente bem financiado, que era basicamente um stepping da vida. Tá? Era exatamente o stepping, mas era com carro, se eu não me engano, cara. Então, tipo assim, ande com o seu carro. Exato. Ande com o seu carro e ganhe dinheiro. Basicamente era isso. Era um jogo extremamente bem financiado. Toda essa atividade já morreu já, porque acabou o dinheiro do protocolo, eles pararam de dar dinheiro, pararam de usar, e a atividade da NEAR voltou ao que era antes, entendeu? Então, essa parte de análise de dados é o que mais pode iludir um investidor para ele tomar uma decisão errada. Cara, e assim, eu acho que a partir de agora a gente já pode começar a puxar exatamente o dia D, né? Então, tipo assim, cara, a partir do momento que a gente teve, né, estourando, né, todo a questão FTX, né, estourando, né, dado que, beleza, a gente já entendeu que a gente tinha um ecossistema pujante e que estava sendo completamente financiado, né, por FTX, Alameda e todo esse ecossistema, não só investindo na própria Solana, mas como em todo o ecossistema, né, que a gente tinha, que a gente via eles usando ali no meio para fazer aquele modelo de tokens infinitos, né? Então, o que eu queria puxar era exatamente o que aconteceu no momento da queda da FTX. Porque, se eu não me engano, a gente ainda tinha posição em Solana quando a queda da FTX aconteceu. Então, tipo assim, e a gente sempre fala aqui, porra,
não importa, pode acontecer muita coisa em um ativo, mas a gente só diminui posição se o ativo ele para de ter fundamentos, né? Então a gente sempre tenta separar aquele sinal e o ruído do negócio, né? Não é porque uma baleia transferiu 1 milhão de bitcoins da Binance para a carteira privada dela que a gente acha que o Bitcoin está perdendo fundamentos, tipo, tudo isso porque a gente fala é ruído. Mas quando a gente olha algo como a FTX acontecendo, a gente identifica isso como sinal e a gente toma uma decisão de diminuir a posição logo depois. Então, assim, o que a gente está olhando nesse exato momento? Tipo, eu queria que vocês guiassem a gente por essa tomada de decisão e no que os fundamentos foram mudando ao longo do tempo, entendeu? Cara, teve duas coisas principais. O Bilsta botou até na tela aí um deles, tá? O principal protocolo de DeFi da Solana, que era a Serum, era basicamente um projeto administrado pela FTX. E só a FTX tinha um controle das chaves para poder alterar o projeto, né? E como vários projetos da Solana utilizavam a Serum como... Qual que é uma palavra boa para isso? Mas usavam um projeto como base para, tipo, cara, prover liquidez, cara, interagir mesmo com usuários dos outros ecossistemas. Como, cara, meio que... eu até lembro que quando a gente fez o post da Serum no final de 2021, a gente chamou a Serum de coração do DeFi da Solana. Cara, como a Serum, ela tava, cara, de fato, com risco de morte, porque a FTX era basicamente quem programava, quem alterava as coisas no protocolo, o ecossistema todo de DeFi da Solana estava colapsado. Adicionalmente a isso, a FTX ela tinha muito dinheiro em staking, e ela resolveu tirar esse dinheiro de staking. Tirar, na época, eu acho que foi 26 milhões de sol, 25 milhões de sol. E, cara, qual que era a nossa preocupação naquela época? Se a FTX começasse a tirar esse dinheiro e despejar no mercado, o próprio volume gerado por essa venda da FTX poderia abaixar muito o preço da Solana. E como o staking na Solana, parecia que muito capital estava saindo de staking na Solana, você fazer um ataque na Solana, dada a quantidade de capital travado, poderia começar a fazer sentido. Porque a questão do Proof of Stake tem o capital travado, o capital depende também do valor do token. Se o valor do token despenca, né, é mais fácil atacar aquela rede. No caso da Solana era Sol mesmo, Solana estava saindo de staking e o Sol que estava saindo de staking estava sendo despejado ao mercado, fazendo com que o preço do token caia, fazendo com que o que esteja em staking caia, ou seja, é mais fácil atacar a rede, e por conta disso a gente estava quase gerando um começo de ciclo da morte, né? Então esses dois pontos deixaram a gente em alerta naquele momento. Sim, cara, foi a quebra da FTX, ela escancarou toda a relação que tinha FTX Solana. Obviamente, era muito claro, mas para muitos não era tão claro assim. E o principal case foi a Serum, né, que era o coração da Solana ali, que era extremamente dependente da FTX. Na verdade, quem tinha as chaves, quem controlava o contrato inteligente do protocolo era a FTX. Então, cara, realmente era um protocolo da FTX ali, de fato, e era o coração de DeFi da Solana. Você escancarou essa relação e você teve um movimento de debandada da Solana. Então, basicamente, você teve um cenário em que, pós-quebra da FTX, a Solana ficou num cenário meio de terra arrasada, né? Que foi o que a gente chamou. Realmente foi aquela cidade pós-guerra que ela fica com nada. A economia morreu, né? A economia ali dentro morreu, entendeu? Toda a atividade ali dentro morreu. Isso foi, pela quebra da FTX, mas também teve outros problemas que eles foram também se mostrando ao longo do tempo, né? A queda da Solana, ela não foi uma queda, tava tudo mil maravilhas, e no momento que a FTX quebrou, pum, virou uma merda. Não, ela já tinha caído uns 80% desde então, tá? E um outro motivo que escancarou bastante isso foi a questão de problema de infraestrutura, né? Que é o que a gente tá mostrando. Esse quadradinho que eu destaquei aqui é um quadradinho que mostra de todos os dias do mês, os que estão em verdinho é os que a rede funcionou bem, os que estão em vermelho é que a rede travou. E como a gente destacou no começo, né? A Solana, ela tentou fazer um monolito que é algo completamente diferente do que todo o mercado estava tentando fazer, que é fazer o ultra processador foderástico que ninguém mais faz no mercado. Só que isso tem muito problema. E ela começou a apresentar muitos indícios, não muitos indícios, né? Ela começou a apresentar esse problema. Tô tentando fazer algo muito foda, muito difícil, que ninguém ainda fez, né? E não vou falar que por sorte, né? Mas o primeiro problema foi apresentado quando a gente ainda tava fazendo análise. Porque a primeira trava da Solana foi no dia 14 de setembro e eu tava fazendo análise ainda. Então a gente começou a identificar quais seriam as possíveis causas. E depois disso, tem como você voltar rapidinho, Bills? Claro. Depois disso, todo o quadradinho vermelho e amarelo que tem aí no slide, todo ele a gente tentava entender qual que era a causa, técnica mesmo. O que rolou
pra Solana ter parado de funcionar naquele Muitas dia? vezes eram causas diferentes, cara. Isso que intrigou bastante, gente. Tipo, não é... Resolvi um problema, apareceu outro. É isso, tipo, a Solana não é tipo, ela tem um problema, por que ela não resolve esse problema? Tipo, ela sempre resolvia, aparecia um novo, porque era um negócio, tipo, tô tentando reinventar a roda, tô tentando ir por um caminho que ninguém mais foi. Exato. Só que o problema é que eu tô na arrebentação. Então, basicamente, é quando eu tô entrando no mar, mas eu sou ali, basicamente, o primeiro barquinho que tá entrando no mar. Então, toda arrebentação, Gostei do tudo que exemplo. bate em mim, né? Gostei do exemplo. Isso, escorou. Não, boa. E assim, quando a gente olha então pra Solana, lógico, a gente, né, falando de várias coisas que foram acontecendo de uma forma equivocada e tudo mais, que a gente achou que o melhor era sair do case, efetivamente, né, depois da FTX. E tudo bem, FTX e Alameda e todos os arrombados, né, que estavam ali por trás da Solana. Como a gente falou, né, na nossa analogia Mercúrios e Itaú, Mercúrios começa... pessoal, isso aqui é um cenário hipotético, até daqui a pouco eu vou começar a postar, né? Já era. Setúbal tá fazendo pix. O Tititi cripto é foda às vezes, né? Então, Setúbal, se quiser depois, dá uma força aí, eu te passo meu pix, mas... No cenário hipotético que a gente usou de analogia, né, a gente teria a Mercúrios começando e logo após o nosso início, né, a gente começa a andar e o Itaú vai lá e investe uma banca ali na gente para a gente conseguir ter um investimento anjo inicial e depois começa todo produto que a gente tem começa a ser fomentado pelo próprio Itaú. Então, sei lá, a gente tem Mercúrios Pro, o Itaú vai lá e vende para a base imensa dele e todo esse ecossistema começa a girar sendo completamente dependente do Itaú. Só que uma vez que o Itaú quebra, né, como aconteceu com a FTX e Alameda, você tem um cenário de terra arrasada, né, em que basicamente Mercúrios volta pro início ali, né, os primeiros meses, que é basicamente o que acontece com a Solana, né, quando o FTX e Alameda quebra, a Solana ela não exatamente deixa de existir. Ela continua lá. Dá alguns passos atrás. Exato, dá alguns passos atrás. Então eu queria que a gente discutisse assim, nessa parte final de como que tá esse cenário pós-apocalíptico na Solana, né? Porque tem duas maneiras de você ver isso, né? Você pode ver, isso aqui já era, né? Era um negócio totalmente inflado por coisas que não faziam o mínimo sentido e tudo mais, e capital predatório e tal, e isso aqui vai acabar. Ou então você pode pensar, cara, Solana era uma ideia muito legal, muito interessante. Aí chegou esses players aí que levaram ela a um patamar desnecessário naquele momento. E agora todo esse capital sujo está sendo limpado e a gente começa do zero e volta a ser uma ideia boa e um approach diferente a resolução de um problema. Maneiro. Como que a gente está agora, né? Qual é o cenário atual, né, da Solana? Maneiro. Porra, cara. É um cenário de terra arrasada, mas que se resume em quebra de confiança, tá? Acho que essa é a melhor frase para resumir o que a Solana está vivendo hoje. A Solana está vivendo uma crise de quebra de confiança. Basicamente, os usuários e os desenvolvedores e os investidores, eles não confiam, primeiro, no ecossistema da Solana, no que tem ali dentro, e eles não confiam no time de que a gente tem um produto que vai funcionar, tá? Então, a gente tem um FUD, um criticismo muito grande em torno da Solana, de que você não acredita que esse cenário de terra arrasada ele vai ser superado, tá? Eu não queria entrar nos méritos de se a gente acha que vai ou acha que não vai, tá? Porque isso é muito aposta. Mas tem algumas coisas que a gente está observando que é o que a gente acredita que pode fazer a Solana retomar a confiança dela e voltar a ser um bom case, tá? Como eu destaquei, a gente tinha uma posição que chegou a ser 8% quando o Solana estava subindo muito. A gente foi diminuindo porque o risco foi aumentando muito. E no momento em que saiu da carteira, no momento da quebra da FTX, Solana era 1,2% da carteira, tá? Então caiu, sei lá, 40% no dia, tá? Então a gente perdeu ali menos de 0,5% do fundo nesse momento, 0,5% da carteira. E foi um momento que a gente falou, cara, antes a Solana era uma aposta. Agora ela é uma aposta com tanto CIS que não vale mais a pena estar nesse cara. Então foi nesse momento que a gente falou, vamos sair, mas vamos fazer o seguinte, vamos listar tudo que a gente quer ver acontecer para a Solana voltar a ser um bom investimento. E é assim que a gente está direcionando o nosso foco agora. E eu poderia resumir isso em 3 tópicos, que é o que está aqui na tela. A Solana ela precisa de avanços técnicos, ela precisa melhorar a infraestrutura e a tecnologia dela, tá? Ela precisa manter o ambiente de desenvolvimento aquecido, então ela precisa ter produtos sendo construídos lá dentro que não dependam mais da FTX. A gente falou, tem muito produto aqui, mas todos eles têm o dinheirinho da FTX. Porra, agora você não tem mais FTX. O seu pai morreu, não tem mais herança. E agora?
Você vai realmente caminhar com as próprias pernas? É isso que a gente quer ver do ecossistema da Solana. E o terceiro é voltar a atrair investimento saudável. Porque a gente sabe que, cara, ter capital financiando o ecossistema é muito importante. Né? Mas tem que ser um capital saudável. Tem que ser um capital que vai para as melhores soluções e você investe para você realmente construir algo, construir infraestrutura de longo prazo, tá? Quer falar um pouquinho sobre os nossos avanços técnicos aí? Cara, é muita coisa. Isso é foda. A gente ficou uns 3 meses pra entender. Exato, é isso que eu queria destacar. A gente passou uns 3 meses tentando entender isso e é um trabalho de mais de um ano que a gente tá acompanhando tudo que o time da Solana tá fazendo em termos de avanços de tecnologia. A gente foi falar com gente de fora também pra poder entender bem como que funcionavam os avanços, mas vamos lá. Aquela imagem lá que tinham vários quadradinhos verdes e vermelhos, como a gente falou, a gente teve que entender a razão de todos os vermelhos. E meio que cada vermelho tinha um motivo diferente. Ao longo do tempo, perceberam, acho que 3 principais coisas na Solana. Essa imagem é boa, né? Não sei se tá aí na tela. Voltar? Mas só o pessoal entender o que você tá falando, né, Diego? Exatamente, essa. A gente buscou entender cada um desses vermelhos e são os travamentos, né? São os travamentos. Basicamente, nem todos foram travamentos. Alguns realmente travou e ficou um tempo fora do ar. Outros foram, que são os amarelos. Basicamente, está muito lenta. Tipo, aqueles 3 mil TPS que ela faz virou 2. Entendeu? Então ela tá muito lerda. E basicamente, agora você pode voltar, Bill, só para poder ter aquele apoiozinho. Basicamente, quais eram os 2 principais problemas que eles percebiam na rede? O primeiro deles era que, por ela ter esse modelo monolítico, extremamente rápido e etc, e existem umas outras inovações que a Solana tinha desenvolvido também, os validadores eles eram muito suscetíveis a uma coisa que a gente chama de ataque DDoS, que é quando basicamente muita transação é mandada pro cara, o cara é a melhor máquina do mundo, mas é tanta transação sendo mandada para ele que não tem filtro nenhum. É diferente da Ethereum, que tem aquele mecanismo lá de leilão. Como na Solana as transações são muito baratas, o cara pagava, sei lá, $1 e conseguia derrubar o validador que era o responsável da vez. Isso derrubava a rede. Eu começo a jogar tanta informação pra ele, porque é tão barato eu jogar uma informação que eu começo a... eu derrubo ele. Eu derrubo ele. É literalmente um ataque de DDoS que a gente chama. Ataque de força bruta, né? Ataque de força bruta, obrigado. Então, no começo, esses problemas eles eram muito relevantes, né? O Quick, que é aquele primeiro que está ali, ele foi a primeira solução que a Solana resolveu desenvolver. Ela correu muito para poder lançá-la logo, porque é como se fosse uma barreira mesmo. Ela dava, vamos dizer assim, de uma maneira, cara, com aquela licença poética, ela dava autonomia para o validador para que ele pudesse filtrar as transações que chegavam para ele. Então, antes de uma pessoa chegar e começar a enviar a transação para o validador, o validador ele conseguia identificar qual era o endereço que estava enviando e ele conseguiria falar, tipo assim, de você eu não aceito a transação, porque eu sei que você vai me jogar várias transações para mim. Então ele conseguia ir filtrando essa tecnologia. A Quick eu acho que demorou uns 7 meses para eles desenvolverem uma solução final. Depois, cara, que não é a solução ideal, né? Porque no final do dia você está censurando a transação de alguma carteira. Exato. Vai do validador ali meio que filtrar quais são os endereços que ele acha válido ou não. Ele pode fazer o blacklist, né? Basicamente, eu tô aqui validando as transações, eu vi que veio 1 milhão de transações da mesma carteira e 1 milhão de transações iguais. Eu basicamente falo, cara, bloqueei você. Entendi. Exato. Então, foi meio que a primeira solução. Eles estão começando a pensar nesses mecanismos aí, né? Pra impedir censura, mas foi o produto lançado. O segundo foi esse fee market, que foi quando a Solana olhou pra Ethereum e falou, a gente vai ter que botar um pedágio mesmo, não tem muito o que fazer. Só que o fee market na Solana ele é diferente, cara. É importante lembrar que hoje a taxa da Solana ela não é variável, né? Então ela é fixa e ela é muito barata. Então não importa se a rede está congestionada ou não está congestionada, eu sempre vou pagar a mesma coisa no na taxa de transação, entendeu? Por isso que a barata tá cá. Exato. Eu posso fazer 1 milhão de transações que eu vou gastar centavos com isso. Exato. E aí o que acontece? A Solana ela tem um mecanismo diferente. A gente acho que não falou na hora que estava passando o slide, mas a máquina virtual, o programa da Solana, ele permite que transações sejam feitas de maneira paralela. Elas sejam processadas de maneira paralela. O que eu quero dizer com isso? Danilo vai jogar um joguinho. Igor vai fazer uma operação DeFi e Bill vai tradear um NFT. Tudo dentro de Solana. Tudo dentro de Solana. Em tese são coisas que não se interferem. Então, em tese são coisas que podem ser processadas de maneira conjunta, porque elas não têm ligação entre si. E a Solana ela tem 4 estados. Então, é como se ela tivesse 4 caixinhas que podem rodar de maneira paralela. Na Ethereum, basicamente, essas 3 transações entrariam na mesma fila. Para ser validadas. Só que aqui a gente tem 3 filas diferentes. Exato. Entendeu? Então o seu potencial de validação ele se multiplica. Exato. E aí o que a Solana resolveu falar? Vamos colocar 4 pedágios. Então se o pedágio de NFT, é um exemplo, tá? As coisas não funcionam bem assim, mas se o pedágio de NFT tá começando a ficar caro, então, cara, a gente começa a deixar caro e começa a atrapalhar só o pedágio de NFT. É esse pedágio que vai ficar engargalado, que vai ficar custar caro. O cara que tá em DeFi,
ele não vai sentir na rede, entendeu? Essa é, inclusive, uma discussão que tem rolado na Ethereum, assim. Essa semana eu vi vários desenvolvedores da Ethereum falando, cara, o quão importante e o quão poderoso poderia ser isso. Então ela adicionou esse mecanismo. Aí esse mecanismo impediu que alguns picos em alguns setores da Solana não atrapalhassem a rede. Porque teve 2 momentos que, um momento a Solana travou por conta de DeFi, basicamente foi um momento de arbitragem, lá não lembro qual protocolo, e o outro foi mintagem de NFT. Esses 2 momentos, cara, distintos, ocasionaram aqueles bloquinhos vermelhos em momentos distintos. Então, basicamente, foi uma maneira de eles falarem, cara, vamos travar isso. Tem como só voltar, Bill, antes de você voltar para esse? Claro. Só para ver a descentralização dos validadores e novos clientes. Legal. Descentralização dos validadores é meio que um mecanismo contínuo que eles estão pensando e, cara, como deixar com que o software da Solana fique mais leve para a gente tenha mais máquinas validando ao redor do mundo. Isso todo mundo tem feito, a Ethereum tem feito isso. Um dos problemas que a Solana enfrentou é que você precisa de um software, de um processador foderástico. Só que poucos validadores eles conseguem validar tudo que vem desse processador foderástico. Logo, você tem um set de validadores concentrado. Restrito, ou seja, são poucas pessoas que garantem a segurança daquela rede. E alguns dos problemas que ela teve foram de alguns grupos de validadores que tinham bastante poder só sair do ar. Basicamente, todos compartilhavam a mesma nuvem e a nuvem saiu do ar, todos eles saíram do ar. E foi perto da FTX. Foi perto da FTX. Então, basicamente, tipo, a nuvem saiu do ar, poucos validadores que a rede dependia muito deles usavam a mesma nuvem, saiu do ar, a rede saiu do ar. Pensa numa rede com uma sorte, cara. Porque isso aconteceu dias antes da FTX. Sim. Então, tipo, aí as transações que estavam rolando na rede estavam indo para esses validadores. Isso começou a causar uma lentidão absurda. O mercado começou a comprar um FUD e aí foi de água abaixo. Porque nesse momento a FTX estava tirando dinheiro de staking e esses caras também estavam tirando dinheiro de staking. Então ia sair uma grana de staking. Por isso que a gente ficou com medo do ponto de vista de segurança. E, cara, o foda aqui é que vê que a gente tá levantando sempre novos problemas e falando, aconteceu tal coisa, aí eles fizeram essa solução. E parece que a Solana ela tá sempre tirando água de um barco furado, entendeu? Então é basicamente, tipo, ela tá lá na zona de arrebentação ali, aparece um buraco novo, ela olha e fala, ai meu Deus, tá, vamos sentar e tampar esse buraco. Eles tampam, aí aparece outro buraco, entendeu? E tipo assim, a Solana ela tá constantemente nesse fluxo de aparecer novos problemas e resolver esse problema. E esse é o lado negativo de você escolher o caminho que o mercado ainda não foi, de você escolher o monolito. Quando você tem 10 empresas diferentes, com cada uma com pelo menos 100 desenvolvedores trabalhando em um problema, quando esse problema aparece para você, você tem 10 empresas para se comunicar e você já tem um arcabouço de literatura, de histórico de como as pessoas resolveram esse problema e que você consegue ver, olha, quando o fulano de tal teve esse problema, ele fez tal coisa, vou fazer aqui, pum, resolvi rapidinho, de boa, sem trabalho, sem muito custo. A Solana está fazendo algo que ninguém fez. Então, basicamente, quando aparece um buraco, é a primeira vez no mercado de cripto que foi visto aquele buraco. Aí ela olha e fala, ai meu Deus, e vai buscar a solução do zero. Por isso que o Igor falou, o Quick ele ficou 7 meses em desenvolvimento, entendeu? O Fmarket ele começou a ser executado em junho. E ele começou a ter uma curva de crescimento, que ele começou com 2% da rede utilizando o Fmarket, utilizando o pedágio, hoje já está em 50%. Mas a gente está falando de 7 meses, não, 8 meses. Em que demorou para atingir 50% de adoção dentro da rede. Então, esse é uma das nossas principais contrateses hoje. A gente ainda vai entrar nisso, né? Mas só para contextualizar, como a gente está contando a historinha, mostrando sempre que os problemas vão aparecendo, a Solana vai se matando para resolver. E o que garante que vai chegar um momento em que esse cara vai chegar no estado da arte e realmente o produto dele funciona, não tem mais problemas para enfrentar, entendeu? E, cara, eu vou tentar juntar 2 coisas aqui, tá? Para ver se faz sentido. Tem como você voltar um slide, Bills? A gente não falou dos novos clientes. E sabe quem sofreu por não ter novos clientes no passado? A Ethereum. A Ethereum, em 2016 ou 2017, ela teve um ataque chamado Xangai. Olha só, né? E basicamente foi um ataque DDoS mesmo, igual a gente explicou, de força bruta, ao único cliente da Ethereum. E naquela época a Ethereum ficou travada, acho que um final de semana, se eu não me engano. Posso estar enganado agora. Mas foi algumas horas, assim. Tanto que o próprio Vitalik teve que resolver o problema. E por que eu falei isso? Porque, tipo, a própria Ethereum no passado também ela teve problemas. Por conta ela tava fazendo algo novo. Não tinha isso, né? Depois daquele momento, a Ethereum percebeu que ela tinha que ter mais programas, mais clientes, mais softwares para garantir a segurança da rede. E hoje a Ethereum é a única rede que tem vários clientes. A gente sempre fala disso. Isso é um ponto de vista da segurança. E hoje em cripto, a Solana ela é o único projeto que bateu no peito e falou, cara, vamos montar um segundo cliente. Porque se um programa meu ele tá suscetível a dar problema toda hora, cara, vamos criar um backup, tá ligado? Então, acho que é um outro ponto de avanço técnico também que a gente visualizou e que se relaciona com esses momentos que a rede travou, né? E, cara, como a gente consegue ver, realmente as travas, elas reduziram, né? A gente tá pegando um horizonte de tempo ali, vamos olhar de junho para
fevereiro aqui, a gente tem basicamente em outubro, se não me engano, foi no dia 1º de outubro que foi A FTX? no último dia de setembro. Não, foi no último dia de setembro, 1º dia de outubro foi o problema dos validadores, tá? Isso mesmo. E depois disso a rede ela rodou liso, tá? Então, resolveu o problema, Solana não trava nunca mais. Não, eles estão resolvendo os problemas que estão aparecendo. Tanto que o da FTX não tá aí, porque tipo, ele não chegou a ser uma trava, né? Não chegou a ser uma trava. A FTX foi só as coisas lá dentro quebraram. Quebraram, tá quebraram. Eu lembro que algumas transações, porque alguns protocolos quebraram e aí o pessoal interpretou como se a Solana tivesse parado. A rede funcionou. Mas basicamente hoje a gente tem um cenário em que, cara, tá funfando, entendeu? Tá funcionando e é suficiente para retomar a confiança? Lembra que um dos pontos que fez com que as pessoas, com que os investidores, os usuários perdessem a confiança na Solana é: por que eu vou estar numa rede que só trava? Eu quero validar uma transação na hora, o negócio parou de funcionar. Não confio mais, vou cair fora. Então, realmente, se ela retomar esse patamar consistente de, cara, tô sempre funcionando, nunca tô travando, tô resolvendo os problemas antes deles aparecerem e tudo mais, pode ser um ponto que retome a confiança. Então, o aspecto técnico da Solana, ele merece muito ter o acompanhamento, entendeu? Só que o problema é que ela já tá tão fodida em termos de confiança que acontece esse tipo de coisa, tá? Que é o que eu tô mostrando agora, que, cara, as duas principais coleções de NFT, que é um ecossistema extremamente forte dentro da Solana, que, cara, realmente a Solana ela cresceu muito dentro do nicho de NFT, né? E muitos do público degen, do público realmente engajado em NFT, ele via a Solana como sua casa. Sim. A gente tinha as duas principais coleções ali, que era o Yuts e o The Gods, e eles resolveram sair da Solana. Então isso mostra tanto os desenvolvedores, os caras que estavam ali na Solana antes, porque gostavam da tecnologia, ou porque tinham o dinheiro, agora falando, cara, não vejo mais sentido em estar aqui, tá? Não quero estar numa rede que não funciona, tô caindo fora. No caso da The Gods e da Yuts, os caras foram parar na Polygon, entendeu? E pra mim, esse é o carimbo mais forte de perda de confiança. A gente comentou sobre isso durante 2022 inteiro e no último mês, em dezembro, veio a última porrada, a última pá de call na Solana, que foi, cara, os únicos caras grandes aqui que sobreviviam dentro da Solana estão caindo fora. Então foi realmente o último que faltava desmoronar ali, né? Aqui eu vou fazer um pouco advogado do diabo, só pra gerar um pouco de discussão aqui. Que no caso da The Gods e do Yachts também rolou uma grana por fora ali da Polygon, né? Então a Polygon pagou pra eles serem puxados. Sim, mas rolou um leilão. Não foi tipo a grana bem, primeiro. Eles falaram, quero sair da Solana. Exato. Aí começou a rolar um leilão, todo mundo falando, vem pra mim. Mas o quero sair da Solana veio antes. Não, tudo bem, mas é porque tem esse aspecto, tipo, eles foram pagos pra poder sair do ecossistema da Solana, então tem que analisar isso. E eu, obviamente, cara, toda humildade intelectual que eu não entendo de NFTs, mas eu particularmente não achei um movimento interessante, porque eu acho que a coleção ela também está vinculada muito ao ecossistema. E me pareceu um pouco um movimento mercenário, tanto que o próprio ecossistema de NFT da Solana reagiu depois, né? Sim. Então, assim, eu entendo esses grandes nomes estarem saindo, não quero fazer aqui defender a Solana com unhas e dentes, mas eu acho que também isso abre espaço, na verdade, para que outras coleções, que realmente são coleções nativas do ecossistema, se destaquem. Então, acho que é só esse adendo mesmo, né? Não, cara, é um ponto bem, bem positivo mesmo. Eu também, cara, 100% humildade intelectual, não sou nenhum expert em NFT, nem tento ser, mas quando a gente lê sobre a relação saída do negócio da Solana, é aquela... Cara, a comunidade tá se sentindo traída, né? Exato. Na hora que a dificuldade bateu, o cara que falou que ia estar sempre com a gente caiu fora, encheu o bolso de dinheiro, caiu fora e foi procurar a vida em outro lugar, entendeu? Exato. Então a comunidade ficou tipo, porra, é essa? Então acho que é só esse ponto mesmo. E pra fechar, tem aquela velha pergunta, né? Então a gente precisa responder a pergunta do título. Beleza, dado tudo isso, o que vai acontecer em 2023? Vale a pena ou não investir em Solana? Cara, legal, beleza. Vamos passar pelas teses e contra-teses, que eu acho que é a primeira eu acho que é bem clara, né? Porque a gente basicamente montou o começo, explicou o começo, né? Eu acho que mesmo que a rede ela tenha apresentado problemas, ela continua sendo uma alternativa para soluções modulares. Eu acho que, não vou dizer que tá cedo, mas a gente pode ter um futuro em cripto que soluções modulares e monolíticas coexistam, tá? E tem muita gente indo pro modular e quase ninguém indo pro monolítico. Então a Solana ela já é uma solução conhecida nesse aspecto e que, não vou dizer que ela é consolidada, mas que já entende-se que ela é uma possível representante desse modelo. Cara, se eles conseguirem executar o computador com processador foderástico, que é muito mais eficiente, rápido e barato que todas as outras blockchains e tudo que a gente tem no ambiente de desenvolvimento de plataformas em contratos inteligentes, é um puta de um produto. Exato. É um puta de um produto. E uma coisa legal que eu tô observando é que essa tese não morreu.
Apareceu Aptos, apareceu Sui, Apareceu Solana Killer, né? apareceram as Solana Killers. Então estão tendo outros caras que falaram, cara, blockchains monolíticas é legal, vou voltar para essa tese. Então, Sui e Aptos são os dois principais exemplos. E agora a gente está vendo um ecossistema de desenvolvimento de blockchains monolíticas que pode ajudar a tese como um todo. A Solana pode se beneficiar do que a Sui e a Aptos estão construindo como um todo. Então, isso é bem legal. Isso é, cara, narrativa de mercado, a gente tem que acompanhar o que o mercado está pensando e parece que o mercado não abandonou 100% a tese monolítica, né? Isso pode fazer sentido, né? E isso pode fazer também com que a Solana ela tenha uma força muito grande dentro de um nicho específico, né? Ou seja, a blockchain da Solana ela tem um caso de uso muito específico. Pode ser game, pode ser NFT, coisas que exigem transações baratas e transações muito rápidas, tá? O ecossistema de game dentro da Solana ele é muito aquecido, muito pungente, né? Obviamente, ele começou a ser construído lá atrás com muito investimento, mas a gente tem coisas legais sendo construídas lá dentro, né? A Aurora, eu acredito que seja um dos principais exemplos em termos de game que tá mais bem posicionado e que todo mundo coloca maior fé. FTX também. Exato, que não sofreu com o FTX, né? Tinha um set de financiamento legal. A Solana pode vir a ser uma blockchain especializada em gaming, ter o seu público muito forte ali dentro. Aqui é legal falar que a gente viu uma entrevista de um dos heads da Arbitrum, e a Arbitrum tem um projeto de montar a Arbitrum Nova, né? Que é uma blockchain específica para gaming, social em geral. E ele deixou bem claro, cara. Ele falou, mano, é muito difícil atrair NFT e game pra cá, quando tem Outlayer One por aí que conseguem prover um serviço muito bom para esses caras. Obviamente ele só estava falando de um cara que é a Solana, entendeu? Então dá para ver que o mercado também, as soluções dentro do Ethereum têm dificuldade em atrair esse tipo de solução. Exato, cara. E no final do dia, querendo ou não, você pode virar para mim e perguntar, beleza, blockchain monolítica é a melhor coisa do mundo, né? Isso realmente faz sentido como produto. Por que a Solana? Por que vocês não vão na Aptos? Por que vocês não vão na Sui? Cara, porque a Solana ela tem esses dois últimos pontos. Ela tem uma equipe que a gente considera qualificada, né? A equipe core ali de desenvolvimento. E a gente São pouco transparentes. São poucos transparentes, mas são bons. E a gente tem um ecossistema de desenvolvedores bem aquecido, tá? A Solana, quando a gente olha no espectro de plataformas de contrato inteligente, quantidade de desenvolvedores ativos, em cada uma delas, ela é a quarta maior plataforma de contrato inteligente. Para Ethereum, Cosmos e Polkadot. E Cosmos e Polkadot, exato, que são ecossistemas mais maduros, bem mais evoluídos. A Solana tá ali, competindo junto com eles em quantidade de cérebros desenvolvendo dentro do ecossistema deles. E uma equipe que, cara, dada todas as ressalvas, não é a pior coisa do mundo, entendeu? Então isso faz com que dentro da tese monolítica, a gente olhe e fala, olha, Solana parece ser a melhor escolha, parece ser a melhor aposta. A tese monolítica é uma puta de uma aposta. Dentro das apostas, qual é a melhor aposta, a mais consolidada? Aqui, na nossa opinião, tem a maior chance de dar certo, Solana. Porque tem uma equipe muito boa, tem um ecossistema fiel, tem desenvolvedores. E aonde você tem desenvolvedores, onde você tem cérebro trabalhando, tem boas chances de sair alguma coisa boa, né? E as contrateses, como a gente tá falando, cara, tem muito CIS, tá? Muito CIS. É por isso que a gente saiu do case Solana, tá? O case Solana ele deixou de ser uma realidade. Na verdade, nunca foi uma realidade muito concreta, né? Mas ele era uma aposta caminhando para se tornar uma realidade e ele virou um nada. Virou uma terra arrasada. Hoje, para retomar o que era antes, para retomar o caminho de crescimento, são muitos CIS e são esses CIS que a gente observa, né? Então, as contrateses hoje são... Cara, você tem uma centralização excessiva do ambiente de desenvolvimento e de validação. Então, o time hoje ele é extremamente pouco transparente. Então, a gente não sabe muito bem o que está sendo desenvolvido ali. E a gente acaba ficando dependente do time de desenvolvimento dentro da Solana. Muito diferente do que é em outros lugares. Estão tentando caminhar para o modelo igual da Ethereum, que eles fazem as calls abertas de desenvolvedores agora. Eles começaram a fazer isso, não tem muita tração, mas assim... Eu acho que depois do FTX eles tomaram um baque de, a gente tem que ser transparente. Ainda assim, eu acho que eles não receberam o recado como deveriam. Eu acho que eles deveriam ser um time bem mais transparente. É claro o quanto que isso atrapalhou eles ao longo do tempo. Exato, cara. E para investimento, cara, se a gente tivesse uma call com todas as reuniões do time da Solana, nossa visão sobre o que isso provavelmente seria diferente. Porque a gente tem isso em relação ao time da Ethereum, então fica muito mais claro o que eles estão trabalhando, o que eles pensam e tudo mais. Você não vai investir numa caixa preta. Assim. Você não vai investir numa empresa que é uma caixa preta, que você não sabe a cabeça deles, se você não sabe se eles estão evoluindo, você não sabe as datas, você não sabe o roadmap, qual que é o próximo passo. Isso deixa a gente muito desconfortável. Então é um si tão grande que a gente fala, pelo sim, pelo não, eu não vou investir. Na nossa cabeça é sempre, eu vou priorizar a possibilidade de... Não, na verdade eu vou priorizar o risco de perder dinheiro. Eu vou tentar sempre minimizar o risco de perder dinheiro do que tentar maximizar a chance de ganhar. Entendi. Beleza, Solana pode sair de $20 para $100. Só que a probabilidade dela sair de $20 para $0 é a mesma. Beleza, então eu não vou investir. Eu sempre vou priorizar não perder.
Porque Entendeu? tem coisas Pelo menos que essa é a nossa cabeça. tem uma simetria maior, né? De risco-retorno, né? Pelo Exato. menos. E a gente pode buscar por isso, né? Então não Exato. tem nenhuma obrigatoriedade da gente alocar num ativo que a gente não se sentir seguro, né? Exato, cara. Perfeito. E no final do dia, não tem como não falar dos débitos técnicos, né? O produto, cara, não funciona. Obviamente, agora tá evoluindo e tudo mais, mas aí a Solana ela tá nessa zona de arrebentação, entendeu? Então ainda não retomou essa confiança de que realmente tem um produto que funciona, tem um produto que ele é confiável. É porque assim, pode ficar 5 meses sem dar um problema. Quando dá um problema, ferrou. Entendeu? É Sim. exatamente aquele gráfico com os banquinhos. A famosa reputação ela leva-se anos para construir e segundos para exato. perder. Então, É um tipo pouco da assim, história da ela Solana. vai ter que ficar literalmente muito tempo funcionando, sendo estressada com essas soluções, pra de fato a gente voltar a ter confiança nela, que, cara, o produto realmente funciona agora. Exato. E no final do dia também, o ambiente competitivo para Solana ele tá sendo um pouco estressado também. Os roll-ups, aqueles computadores separados que são conectados na Ethereum, tem muitos que estão sendo criados com a mesma proposta da Solana. Tipo, eu vou ser tão bom quanto a Solana, só que eu vou ser num formato modular, e que em tese é mais fácil de se fazer, entendeu? Então isso tá piorando também pra Solana. Mas no final do dia, cara, tem uma imagem que eu acho que resume muito bem tudo que a gente falou aqui, tá? E eu queria destacar justamente a terceira coluna, né? Que é o market cap para a TVL. O que é isso, basicamente? Esse indicador, ele mostra quanto vale o market cap dessa empresa, quanto que é o valor de mercado dessa empresa em relação ao TVL, o quanto de capital travado que ela tem lá dentro. Ou seja, o quanto movimenta a economia dentro da Solana versus o que vale a Solana. E, cara, a Solana, ela vale 30 vezes o que movimenta a economia dela. Enquanto cases como Ethereum, Cosmos valem 6 vezes, 4 vezes, Phantom 2 vezes, BNB Chain 10 vezes, Avalanche 11 vezes. A Solana é um dos números mais inflados, né? Só consegue perder para Cardano, mas até aí. E Aptos também, né? Então a gente vê como são cases que eles realmente tão muito especulativos, são muito apostas. Ah, não, o valor de mercado é de X milhões, tá? O que justifica? A economia desse cara, tudo que movimenta, tudo que o produto tem ali dentro, justifica esse valor de mercado? A gente olha para Solana, terra arrasada, não justifica. A gente olha para Cardano, nunca construiu nada, claramente fan token inflado, não justifica. Aptos também, ela tá no hype. Aptos, cara, entrou nessa tese monolítica, hypada, muito investimento. Ex-Facebook, caralho, A4, airdrop. E basicamente o market cap dela explodiu, mas ela ainda não construiu muita coisa. Então todas estão nesse campo de aposta. Esse campo de o token está muito inflado, o valor de mercado está muito inflado, mas ainda o que tem ali dentro não justifica tudo isso, entendeu? A gente prefere investir no case em que, beleza, você tem um valor de mercado alto, mas você tem um produto que justifica isso, você tem valor sendo construído ali dentro, né? Então acho que esse último slide ele meio que justifica e resume tudo isso que a gente tentou falar, né? Cara, Solana, ela tem um alto valor de mercado hoje, tem muita gente investindo, mas em termos de atividade ela ainda está nesse cenário de terra arrasada. Quando a gente voltar a ver as coisas sendo construídas ali dentro, coisas concretas dentro da Solana de novo, mais limpas, né, também. E mais limpas, e mais transparentes, tem um pouquinho mais de certeza, pode ser que a gente invista no case. Ah, mas lá vocês podem perder a valorização de 20 para 40 reais. Não tem problema, cara. Eu prefiro não ter o risco de perder esse dinheiro do que pegar uma valorização que não seja de 700%, mas que seja de 300%, 500%. Tipo, não tem problema, não é assim que a gente tenta fazer os investimentos aqui dentro, entendeu? Cara, isso é muito legal, eu acho que é uma ótima maneira da gente finalizar aqui. Então, eu espero que vocês tenham curtido aí todo o conteúdo, né? Lembrando, eu falei pra vocês que a gente tá fazendo esse vídeo aqui, essa live gravada, né? Então não é muito live, né? Porque a gente tá pegando e a gente tá mudando muita coisa lá na Mercúrios Pro, né? Nossa assinatura. Então, assim, vocês vão ficar sabendo em breve, eu não vou dar spoilers aqui pra vocês, mas quem tiver interesse, né, de entrar na assinatura, entender um pouco mais como ela funciona, ela tá sempre aqui no segundo link da descrição, beleza? E no geral é isso, peço que vocês deixem um like aí, né, sempre, e se inscrevam no canal, porque a gente tá tendo sempre lives, vídeos, e sempre com a qualidade de conteúdo que a gente tenta buscar aqui, sendo sempre ótima, beleza? Então, pessoal, desejo um ótimo carnaval a vocês, né, descansem, fiquem com a família de vocês. E usem proteção. Encham a cara e curtam bastante aí tudo, né? Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar um pouquinho vocês na tomada de decisão e que vocês tenham curtido o conteúdo, beleza? Então deixem um like, se inscrevam no canal e até mais. Falou, pessoal. Valeu!